Alô você, nomes e marcas no ar, uma ótima semana, ótimo final de semana, que todos estejam bem. Nosso Nomes e Marcas de hoje traz um profissional daqui, da terra, nosso conterrâneo, que migrou para o Rio Grande do Sul cedo e lá se estabeleceu como profissional na área da publicidade. Ele é publicitário de formação, mas é produtor, agora produtor de cinema, ele é diretor. Tenho o prazer de trazer o Nomes e Marcas de hoje, falar da sua história vencedora, Aloysio Rocha. Alô, Aloysio, tudo bem? Tudo bem, Adelor? Prazer em estar aqui com vocês. Prazer em fazer o Nomes e Marcas contigo hoje, um privilégio. O Aloysio, para quem não conhece, não lembra do Aloysio, o Aloysio saiu cedo daqui. Aloysio é irmão de Lamar Rocha, é daqui, família daqui, é irmão do Hamilton Rocha, já falecido, e foi para Porto Alegre estudar e ficou. Não voltou mais. Os gaúchos não deixaram mais ele voltar. Aloysio, me fala um pouco do teu tempo aqui de Criciúma como garoto, aqui ainda antes de migrar para a terra dos gaúchos, para a terra do Grêmio. Pois é, Adelor, eu como tu, eu sou um criciumense por adoção, né? Porque nós somos de Araranguá, né? Somos Isso. araranguaenses de nascença, né? E com muito orgulho, né? Uma terra maravilhosa também. Foi ali naquela Mas região nasceu ali naquela região ali das Canjicas, Rio dos Anjos ali, Morro dos Conventos, por ali, Ercílio Luz, né? não, meu irmão nasceu ali. Eu nasci na Coloninha. Ah, na Nasci, Coloninha. no pé ali do Morro do Centenário, né? Maravilha. Já sou um pouco mais urbano que eles. Chique. É, mais chique. Mas eu fui para Criciúma bem pequeno ainda, com 8 anos. Então, fui cursar ali o terceiro ano primário, né? E foi muito legal, porque meus primos ali, o Joca, o Mazinho, o Sandro, o Rogério, a Ana Maria, todos esses meus primos, Rosângela, nossa, eu tenho 50 primos, né? Todos eles moravam lá em Criciúma. Então eu me senti muito bem, porque eu estava no meio de pessoas que eu já conhecia, que eu já tinha convivência lá na casa do meu avô, lá no Rio dos Porcos, né? Isso. Que as pessoas que recebeu um batismo de Rio dos Anjos depois de algum tempo, mas o nome original é derivado ali daquele rio que desemboca no Rio Araranguá, que é muito lindo também, e que se chama Rio dos Porcos. Então, foi assim, foi uma infância legal, andando de bicicleta o dia inteiro, tendo aulas ali primeiro no Colégio Madre Teresa Michel, que eu acho que foi o lugar que me despertou assim para a questão da história, da literatura, das artes, né? Aquelas freiras eram maravilhosas. E um professor, e tem todos os professores eram ótimos, né? A Sandra Guide era minha professora, tem muitos professores, mas teve um professor em especial, que foi o Carlos Ferreira. Esse cara foi definitivo na minha vida, assim, porque eu logo descobri que eu era muito curioso por história, né? Saber como as coisas tinham acontecido no passado. E ele me despertou para isso. Certamente ali nasceu essa minha vontade de contar as histórias dos outros, né? E um pouco da minha também, né? E aí Claro. depois eu estudei no Colégio Marista, aliás, no Integrado, não sei se tu chegou a estudar no Integrado, Sim. mas estudei no Colégio Integrado, que foi outra passagem fantástica, porque ali eu conheci novos amigos em Criciúma, que eram os amigos que eram do Colégio Marista, alguns do Colégio São Bento, né? Entre eles, assim, muitos, né? Mas entre eles, assim, o Freta, o Luiz Fernando Freta, que virou, assim, um dos meus melhores amigos, né? Carreguei Certinho. junto, o Edmilson Benedetti, que já Opa. era do Michel comigo também, Carlos Sampaio Pinto, nossa, uma constelação de gente maravilhosa que a gente teve o prazer de conviver. Depois a gente veio morar em Porto Alegre, eu, o Freta, o Edmilson e o Joca, meu primo Joca. Né? Alugamos um apartamentinho que nunca pegava sol ali na Avenida Independência. E, a, e aí viemos fazer o curso pré-vestibular, né? Cada um, eu na época ainda achava que ia ser engenheiro, então eu fiz vestibular para engenharia civil, passei, o Joca fez para medicina, passou, o Edmilson, não, o Edmilson não estava com a gente ainda, o Edmilson foi um pouco depois, ele é um ano mais novo. O Pedro Luiz Manique Barreto, né, que era aquele gênio que é aquele cara, sempre foi desde guri, né? O Pedro fez vestibular para farmácia, né? Hoje eu
super acadêmico lá da Universidade Federal, acompanho ele, e é um cara que está sempre na ponta aí das coisas, né? E o Freta, né, que não precisa, que dispensa referências, né? Um super intelectual, um engenheiro de mãos cheias, e acima de tudo, um grande amigo, assim, né? Um amigo do coração, né? Todos eles são meus amigos do coração, né? Perfeito. Aí tu fez vestibular para engenharia, passou, mas não foi engenheiro, foi publicitário. Onde é que tu fez essa curva aí? Pois é, rapaz. Às vezes eu fico pensando se eu tinha que estar aqui te dando essa entrevista, porque a minha vida foi muito cheia de altos e baixos, assim. Eu comecei num lugar onde eu achava, eu era um bom aluno, tal, me saía relativamente bem, em matemática também, mas eu descobri na engenharia que eu não tenho uma cabeça de matemática, né? Eu estudava muito, me esforçava muito e eu não conseguia entender o cálculo 1, 2, 3 e 4 que tinha lá, a física, a álgebra, tudo era muito difícil para mim. E muito difícil mesmo, porque os meus amigos, principalmente o Freta, que é um gênio desse negócio, sabe, cálculo assim, para ele é uma coisa muito fácil. É que nem meu filho é assim. E ele tentava me ensinar, porque ele era super meu amigo, queria que eu fosse bem, né? Mas eu não conseguia aprender. A verdade é essa. Assim, eu tive que deixar a universidade depois de uns 3, 4 semestres de frustrações seguidas, tirando notas baixíssimas que eu nunca tirava no tempo de escola. E eu olhei para o meu horizonte, assim, eu preciso fazer alguma coisa, sei lá, que eu talvez possa me sair melhor, né? E estava muito em evidência, assim, a escola de comunicação, né? De publicidade, de jornalismo, essas coisas. Eu já gostava muito de ler, de escrever e tudo mais. Achava que fazia isso de maneira razoável. Eu vou tentar por aqui. E fiz o vestibular, né? Me inscrevi escondido, fiz o vestibular escondido, passei escondido, e o meu pai e minha mãe ficaram sabendo porque o Freta bateu lá em casa para dizer, pô, parabéns, cara, tu passou e tal. Aí eles me olharam assim, tu passou em quê? Eu disse, não, é que eu vou tentar, porque até então eu estava escondendo deles, Adelor, o meu fracasso na engenharia. Eu não tinha tido coragem de dizer que eu havia fracassado tão retumbantemente naquele negócio. E aí eu disse, que eu tenho dificuldade na engenharia, eu posso tentar um pouco mais para compensar o investimento que vocês fizeram em mim nessa área, mas eu vou tentar uma outra coisa, porque ali estou com medo de não sair. Tinha colegas que estavam há 9, 10 anos ali, sabe, sempre fazendo as mesmas cadeiras e não saíam da universidade. E eu não queria isso, né? Eu queria tentar fazer alguma coisa que eu pudesse me sair melhor. Aí o seu Dino lá falou para mim assim, tu faz o que tu quiser, não tem problema nenhum, só tu sabe, tu vai morrer de fome sendo esse negócio aí, jornalista publicitário, vai fazer propaganda, isso aí nem profissão mas tu pode fazer, faz o que tu quiser. Então, foi assim. A dona Vilma Zanetti, que uma vez me contou que ela casou com o Zé do Mato, radialista e tal, e aí ela chegava na família, né, nos tios, na mãe e tal, teu namorado, sim, ele faz o quê? Ele é radialista, e ganha dinheiro com o quê? É verdade. Essas pessoas, na ingenuidade delas, a falta de conhecimento sobre o que é essa área, né? Tu é jornalista desde criança, desde que eu te conheço, tu sabe muito bem o que eu estou falando. Elas diziam isso com preocupação, né? Claro, com amor pela gente, né? Porque elas sabiam que era uma profissão muito difícil, muito desvalorizada. Melhorou bastante, sem dúvida, mas continua tendo ainda muitas dificuldades, a gente sabe disso, né? A tua trajetória, tu estava contando aí, eu estava lembrando de mim, porque quando eu fui para o curso superior, passei no vestibular pela primeira vez, eu passei para engenharia agrimensura. Foi como eu vim para Criciúma, para fazer engenharia agrimensura. Mas quando caí ali naquela parte do cálculo numérico, geometria analítica, eu mais não conectava em hipótese alguma. Me pegava uma calculadora daquela toda, eu
2 mais 2 é 4, ok, mas aquelas calculadoras cheias de regras, cheias de tabelas e tal, não me empenhava e nada, eu disse, esse negócio aqui não é para mim. Aí peguei outro caminho, que onde eu estou, sigo até hoje, estou nessa história. E quando tu foi para a comunicação, Luiz, que tu passou, tu foi para ser jornalista ou já para ser publicitário? Adelor, eu não entendia muito bem esse negócio, tá? Para mim, as coisas meio que se misturavam, tal. Eu sou um interiorano, né? Então, eu não tinha, assim, uma cultura de saber exatamente o que era publicidade, o que era o jornalismo. Eu achava que o mesmo profissional fazia tudo. Então, eu primeiro me inscrevi para jornalismo e fiz alguns semestres de jornalismo. Mas aí, meu pragmatismo me levou, assim, a optar na sequência pela publicidade, porque eu comecei a olhar e descobri que é muito difícil ser jornalista de sucesso, né? Tu pode ser um jornalista, tu pode ter um emprego de redator, alguma coisa assim, mas é difícil sobreviver, né? Sendo um pequeno jornalista, sendo alguém ali da oficina, é uma tarefa difícil. E eu imaginei que na publicidade eu poderia ganhar um pouco melhor, poderia sobreviver um pouco melhor. E numa palestra que uns caras foram dar lá na Famecos, já no primeiro semestre, assim, eu sentei bem na fila do gargarejo, assim, louco para né, saber um pouco mais e tal. E quem estava dando a palestra lá são uns caras que são de muito destaque aqui. Um deles, eu acho até que hoje ele está em Criciúma, é o Gilber Rolão. Claro, Meu mestre, um cara que foi um dos primeiros que eu vi, né, de profissionais nessa área. O Claro Gilberto, que era diretor lá da RBS. Trabalhei com ele na RBS. E o Alfredo Fedrizzi. Então, olha que sorte a minha me deparar com gente tão fera assim, já nos primeiros dias da faculdade, né? E aí aquela gente toda ali, eu, né, louco para ter uma oportunidade de, sei lá, estagiar, fazer alguma coisa. Não tive dúvida, eu me grudei neles depois ali e disse, vocês não têm lá um emprego lá para eu varrer o chão para vocês lá, carregar as coisas de um lado para outro? Eu queria começar. E aí, para minha surpresa, o Gilbert disse assim, gostei da tua cara de pau, vai lá e conversa com o João Carlos Serres. Tu vai ser assistente dele lá, ele vai te dar um estágio lá. E foi assim, bem assim. Aí eu conheci o João Carlos Serres, que faleceu há pouco tempo até, que se transformou num grande amigo meu, que é um outro diretor, produtor de grande expressão, né? Um cara muito bom. E a minha trajetória começou ali. Então, eu comecei assim, na cara de pau, pedindo, né, com aquele monte de gente que certamente tinha mais qualificação do que eu, mais cultura do que eu, mais charme, mais beleza e tudo. Mas eu fui lá e pedi e deu certo. Claro, só faz gol quem chuta no gol, meu. Só consegue quem tenta. Mas e começou uma carreira vencedora, né? Com publicitário, diretor, produtor de comerciais, de documentários, agora diretor de cinema com o filme da dupla do Tangos e Tragédias, fez campanhas eleitorais, campanhas de sucesso, inclusive aqui no estado de Santa Catarina. Me fala quais foram os teus primeiros trabalhos e o que é marcante, quais são os momentos mais importantes que foram assim e que são para ti inesquecíveis nessa tua trajetória. Adelor, eu estou te falando, né? Eu tive sorte, né? Porque eu fui para um lugar, a produção na época, isso era 1978, tá? A produção de comerciais de televisão na época, ele era feito de duas formas. Em cinema, rodando película 35 milímetros e, em alguns casos, 16 milímetros, e em vídeo, né, em videotape. Né? No Rio, São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu, nos Estados Unidos, só se produzia em película, que era a grande qualidade. Porto Alegre se habilitou a ter as duas maiores produtoras de vídeo, talvez, do Brasil, da América Latina, que era a Central Gaúcha de Produções Comerciais, onde o Gilbert trabalhava, era o Big Boss lá, e me deu essa oportunidade, e o Telecentro Guaíba, que ficava do lado.
Eles pegaram aqueles equipamentos de televisão e pegaram gente de televisão e de cinema e botaram nesse negócio a produzir comerciais em vídeo. E eu estava imerso nesse negócio, tu vê a minha sorte mesmo, né? Então, ali naquele momento, eu comecei a produzir comerciais para Coca-Cola, para Bamerindos, que era um grande banco na época, para, olha, Volkswagen, Ford. Eu participei do lançamento da linha de Ford Corcel 2 para o Brasil, né, que é um carro que já é uma antiguidade, né? Imagina. Participei do lançamento para a América Latina, isso foram comerciais feitos para a Argentina e para o Uruguai, da linha Toyota. Já existia o Corolla naquela época, então era Corolla, Camry e os outros Toyotas. Mas assim, tu perguntou um em especial. O comercial que me marcou em especial tem uma relação com o que aconteceu nesse fim de semana comigo agora, que eu fui fazer uma sessão especial, como eu te contei, né, do filme do Tangos e Tragédias, na Casa de Cultura Mário Quintana. E o comercial do Bamerindos tem relação com isso, porque o comercial do Bamerindos, um belo dia, ali logo no início, eu devia estar trabalhando, aí já na Guaíba, estava bem no meu início, o Serres me chamou e disse, olha, eu preciso, nós fechamos um comercial para fazer com o Mário Quintana, é um comercial para o Bamerindos em cima do poema O Mapa dele, né? Onde ele fala, né, o mapa de Porto Alegre é como se fosse, né, eu não me lembro bem do poema, mas ele faz uma alusão às ruas de Porto Alegre, né, é como se fossem as veias do meu coração, algo do gênero. E tinha uma coincidência, não sei se tu te lembra desse período, mas ali por 77 eu resolvi ser escritor e lancei um livro de poesias aí e tal. E eu, audacioso, assim, resolvi que o Frei Rovílio Costa, que era o editor, disse assim, tu vai lançar na Feira do Livro em Porto Alegre. Aí disse, tá, tudo bem. Tu é o escritor mais jovem e tu vai fazer parte da noite de autógrafos com o escritor mais velho, que é o Mário Quintana. Aí eu disse, meu Deus do céu, que honra para mim, né? Bom, aí eu fui lá, fiquei com o Mário Quintana durante toda aquela noite, nasceu uma amizade ali, assim, a gente tinha muita coisa em comum, ele é uma pessoa esplêndida, engraçada, maravilhosa, inteligentíssimo, né? E eu comecei a ter uma pequena relação com ele ali, o Frei Rovílio, eu fiquei meio sendo estafeta do Frei Rovílio na época para levar mensagens para o Mário Quintana, que morava num quartinho ali no Hotel Majestic, onde é a Casa de Cultura Mário Quintana. E aí eu tomava café com o Mário Quintana, Frei Rovílio pedia, busca com ele tal coisa, pega com ele tal coisa. E os caras lá, eu contava isso lá na TV, assim, tive com o Mário Quintana, os caras, já que tu conhece o Mário Quintana, é tu que vai fazer a produção. Vai lá e diz para ele, nós queremos, o Bamerindos quer fazer um comercial com ele, tem esse cachê aqui para ele, e se ele pode, quando ele pode fazer e tal, ele só precisa caminhar pelas ruas de Porto Alegre. O diretor daquele comercial era o João Carlos Serres, e o diretor de fotografia, o câmera, era o Saturnino Rocha, que é outro papa desse negócio, né? Desde aquela época. E eu era ali... Não é meu parente. A gente até se chama um para o outro de primo, mas não somos parentes, não. Ele estava na sessão da sexta-feira lá, na Casa de Cultura. E aí o Nino, e ele é um cineasta, é um cara que produz muito, é um cara muito bom, que também faz campanhas políticas comigo, né? Mas isso é uma outra história. E ele, então, nós fomos os três, acompanhamos o Mário Quintana, ele foi muito legal e tal, gravamos o comercial, o Serres fez uma montagem esplêndida com a locução do Gianfrancesco Guarnieri, declamando o mapa. Naquele ano, ou no ano seguinte, houve o primeiro festival de propaganda de Gramado, e esse filme foi o primeiro lugar, foi o Galo de Ouro, que era, né, desse festival. Então, isso para mim assim foi uma série de coincidências que me colocaram naquele contexto, né? E eu não sei se talvez até sem tanto mérito de estar ali, mas estava ali
e acabei participando disso tudo, né? É uma coisa que me marcou demais. Nada é por acaso, meu querido, nada é por acaso. Tinha que estar ali, tu estava ali porque tinha que estar ali. O mapa do Mário Quintana, olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. E nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de Nuance paredes, de há tanta moça bonita nas ruas que ruas não que não andei. andei. E há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. E por aí vai. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha Poeira, levada, folha levada. no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade do meu andar, deste já tão longo andar, e talvez de meu repouso. Esse é o Mário Quintana, o mapa. Esse esse é o cara que diz que as pessoas passarão e eu passarinho, né? Passarinho. Grande Mário Quintana. Ô, Aloysio, tu trabalhou em agências, tu teve agência, tu teve produtor e trabalhou também em veículos? Não, eu nunca trabalhei em agências e nunca trabalhei em veículo. Eu sempre trabalhei em produtoras, né? Então, a minha trajetória foi sempre relacionada. As produtoras eram das emissoras em determinado momento. Então, eu trabalhei na Central Gaúcha de Produções Comerciais, que depois virou RBS Vídeo. Trabalhei no Telecentro Guaíba, que era uma produtora também. Trabalhei na 0512, que era que o Juber e o Sérgio Amon eram sócios, né? Trabalhei na Zeppelin, que é do meu grande amigo Zé Pedro, que hoje não é mais da Zeppelin, mas a Zeppelin segue ativa. E trabalhei na TGD, que foi a última produtora que eu trabalhei. Fiz também muitos trabalhos para a TVI, que é a da Laine Milan e do Vaguinho, né? Meus super amigos aí de Florianópolis, né? Ela está em São Paulo, o Vaguinho voltou para Lavras lá, tá? Agora ele é fazendeiro de novo. E, e aí, assim, então eu passei por muitos lugares, Adelor. Eu acho que o legal dessa trajetória é que eu só fiz amigos, sabe? Eu sempre prezei muito em ser correto, em ser ético, né? Tu sabe que a gente lida com clientes dos outros, né? Quando a gente está numa produtora, né? E eu tive uma passagem, eu sou bastante empreendedor, assim, então eu estava ali como uma etapa. O meu sonho era ter um dia condições de comprar algum equipamento meu e de empresariar esses trabalhos aí, né? E quando eu cheguei lá, eu fiz isso, né? Isso começou ali por 97, 98, né? E eu fiz isso com o apoio de todos esses meus parceiros aí, né? Eles nunca me consideraram assim, acredito eu, que um concorrente, alguém que iria minar os trabalhos dos clientes que eles já tinham conquistado, né? Então, essa é a minha trajetória. E aí, hoje, eu sigo assim, já desde 97, eu tenho a Videomakers, que é uma produtora que eu tenho uma sociedade com outro grande amigo meu aqui, que é o César Romanha, um cara que é uma fera nesse negócio, muito ligado ao agro, né? E também tenho a Beat Filmes, que é uma produtora que faz parte do nosso do nosso sistema de produção, uma produtora mais dedicada à produção de conteúdos, né? Que é o que eu venho batalhando para fazer aí já há algum tempo. Campanhas políticas, Aloysio, qual a mais interessante que tu fez? E me dá, essas campanhas políticas sempre tem umas passagens meio hilárias, interessantes, engraçadas e tal, porque é tudo muito na hora, né? É um ser vivo, né? Acontece muitas coisas inesperadas. Me conta uma. Adelor, não sei se tu te lembra, assim, mas desde muito jovem, assim, a gente conversava um pouco, né? Isso. Trocava umas ideias. Era amigo da tua irmã também, sou amigo da tua irmã, né? E talvez tu te lembre, assim, do meu interesse por isso sempre, né? Por política e tal. Como todo bom jovem que se preza, bem esquerdista, contra tudo e contra todos, sabe? Ainda continuo um pouco assim, não mudei muito, mas não, é brincadeira. Essa foi só uma fase. Mas a política está no meu sangue, assim, eu gosto da política, sabe? Eu não acho, ao contrário do que muitos políticos pregam aí,
os antipolíticos, né, que a política seja a chaga do mundo, seja o problema. Não, a política é a solução, né? Com a política não se faz guerra. A política é cheia de problemas, é cheia de defeitos. Os seres humanos são assim, a política não é diferente disso. Então, quando começou a redemocratização no Brasil, eu estava ali na boca, louco para fazer uma campanha política, né? Porque eu queria participar daquilo de alguma forma. E tive uma oportunidade lá agora a data, eu acho que 88, talvez, a primeira eleição para prefeito não, prefeito na cidade, foi Blumenau que eu fiz a campanha do Renato Viana. Renato Viana. Não tinha feito nada nunca, assim, não tinha experiência nenhuma nisso. E o Irã Pessoa de Mello, que é um outro marqueteiro aí, fera, assim, disse, tu vai para lá, me mandou para... Eu ia fazer a campanha, eu já estava aqui em Porto Alegre, eu ia fazer a campanha do Araújo, né, do ex-marido da Dilma. Inclusive, fiz reunião com Carlos Araújo. Fiz reunião com a Dilma presente, inclusive, com todo aquele pessoal do PDT da época, com todo o pessoal do PDT da época aqui e tal, mas a campanha estava muito complicada e ele preferiu me mandar lá para fazer a campanha do Renato Viana, que foi uma experiência fantástica, né? A minha primeira campanha, a minha primeira vitória, né? Tinha uma equipe bacana, assim, meio estranho para mim, porque eu era meio careta, assim, né? Estava numa fase assim que eu já tinha feito tudo que é loucura que eu precisava fazer na vida, já não bebia mais, tal, estava ali tentando me acertar e eu caí numa equipe assim que era bem avançada nesse aspecto, né? Então eu não participava muito, mas foi muito legal, fizemos uma boa campanha. O Renato, ele é outro cara assim que além de uma doçura incrível, né? Ele é um cara inteligentíssimo. Então, para te ver, eu era bem jovem ali, eu tinha 28 anos, ele me ouvia completamente, eu conseguia montar os discursos dele, as abordagens dele, junto com ele todo o tempo, e ele respeitava isso, sabe? Então, foi essa a minha primeira experiência. Aí, depois, como já não era mais marinheiro de primeira viagem, comecei a fazer outras campanhas. Fiz campanha aqui em Porto Alegre da Maria do Carmo, né, que não foi uma campanha exitosa, mas foi uma campanha boa também. Fiz a marqueteira da época, que o marqueteiro era o Duda Mendonça e o Nelson Biondi. Nossa. E a marqueteira local era a Tânia Moreira, que hoje é o braço direito do Eduardo, né? Uma pessoa também talentosíssima. Foi muito legal. E aí começaram a pintar campanhas. Fiz a campanha do Esperidião Amin, junto com o Dr. Jorge Bornhausen, né? Naquele cenário ali, em seguida fui apresentado, fiz outras, né, Adelor? Não vou me lembrar de todas, mas naquele cenário ali, conheci o Raimundo Colombo. Isso. Em 2000, que tinha feito uma campanha em 98 contra o cunhado dele, o Décio, né? Décio Batista? Não, Décio Ribeiro. Ribeiro, isso mesmo. Isso. Ele fez debate. O Raimundo já tinha sido prefeito uma vez, tinha sido um bom prefeito e tal, mas campanhas são imprevisíveis, né? E ele perdeu a eleição para o cunhado. E aí eu peguei a eleição de 2000, a Lani tinha ficado muito traumatizada com aquilo e tal. Puxa, perdeu uma eleição por pouco. As eleições de Lages são muito competitivas, né? Ele disse, Aloysio, vai lá e faz, tu quer tanto fazer uma campanha sozinho, assim, que tu toque e tal, eu te dou uma supervisão, mas tu vai lá e faz. Aí eu enchi a minha Kombi de equipamento, peguei os meus parceiros aqui, fomos lá para Lages, e aí eu fiz a campanha que a Delor, acho que foi uma campanha memorável, assim, porque ele era franco favorito, ele estava muito bem. Mas a gente tem umas campanhas que a gente acerta algumas coisas, tem umas campanhas que a gente erra muitas coisas, e tem outras campanhas que a gente acerta tudo. E naquele caso ali a gente acertou tudo. Nós fizemos uma campanha muito simples, uma campanha muito singela, assim, e diz o Raimundo, até hoje, tu pode conferir com ele, eu sei que tu é amigo dele também, que fui eu, ele é muito generoso, né? Mas ele diz que fui eu que lapidei esse formato que ele
carrega até hoje, que é de um político que conversa com as pessoas, que ouve mais do que fala, né? Porque realmente eu tinha pavor daquele negócio empolado e tal, e discursos escritos. Então a minha condição para ele primeiro foi o seguinte: tu não vai ler nada, tu vai falar. Depois tu deixa que eu edito as tuas falas e faço a coisa fluir. E ele tá, tudo bem. Tá, tu acha que pode aquele jeito dele ali, né? E deu muito certo, né? Ele fez uma votação esplêndida. Repetiu depois em 2004 isso. Depois, em 2006, também fiz a campanha dele para o Senado, também foi muito legal, assim, todas nesse mesmo sentido, né? Ele, a gente fala para ele que ele tem um jeito de padre, né? Chama ele de padre, porque ele fala aquele jeito, ele quebra o pescocinho para o lado, assim, e fala, aquele jeito de padre, calma e tal, tal. Raimundo. Que o Mas aqui Raimundo... tu só trabalhou com craques, né? Com figuras marcantes da política. Tu citou aqui, tu trabalhou com o Esperidião, fez campanha do Renato Viana, fez campanha do Raimundo, trabalhou com o Jorge Bornhausen, só primeiro escalão, né? Só primeiríssimo escalão, assim, não que os outros não sejam. Santa Catarina Claro. é cheio de políticos fantásticos, né? Olha, eu vou dizer, é um estado que tem gente muito boa, muito inteligente, não só na política, em tudo, né? Basta ver como o estado está hoje diante do Brasil, sempre se destaca em tudo que faz, né? É um estado de gente muito capaz. E eu tive essa sorte, assim, mas dentro desses capazes, assim, eu acabei me defrontando com gente diferenciada, né? E aí... Deu certo. Deu Deu certo. certo. Trajetória vencedora. E essa tua produção como diretor de cinema do filme da dupla Tangos e Tragédias, eu li esses dias aqui na Som Maior, no meu programa, um texto que saiu do teu filme, saiu na Zero Hora, e eu lembrei de um show dos dois, que eram fantásticos, né? Aqui no Teatro Elias Angeloni, aqui no Teatro de Criciúma, que eles fizeram um show no palco, um show maravilhoso, envolvente, levantou todo mundo e tal, e depois eles desceram do palco e continuaram cantando e vieram pelo corredor, e vieram para o hall de entrada, e aqui no teatro tem um piso superior que sobe uma escada e tal, e eles continuaram, fizeram aqui praticamente um segundo show, que vieram aqui cantar e trouxeram todo mundo para o hall de entrada. Eles eram uns malucos do bem, demais, né? Demais. Eu vou te contar, únicos, né? eu vou te contar essa história, mas deixa eu te falar um pouquinho só de política mais. Claro. Sabe, porque que diz respeito ao que eu estou fazendo hoje também. Eu estou fazendo campanhas fora do país. Eu fiz uma campanha em Cabo Verde para presidente em 2021 e fiz uma campanha em Angola para presidente também em 2022. Tem um parceiro aqui que é o Marcos Martinelli, jornalista, né? Também como tu, um grande jornalista aí, e um cara que é genial nessa coisa do marketing político. Acho que é um dos melhores do país hoje. Então eu tenho essa parceria com ele. Ele inventa esses projetos malucos, eu abraço. Ele dizia, eu vou em qualquer lugar mesmo. Eu estava falando em ir para Moçambique, que tem guerra. Não, vamos, arrumamos guarda-costas lá, vamos lá. Vamos tentar pacificar um pouco aquilo lá, tal. Então, assim, é isso aí. Mas o Tangos... e agora ele está no México hoje, falei com ele hoje de manhã, porque ele está articulando uma campanha no México agora. É bem possível que a nossa próxima campanha seja por lá. Quero ver se consigo fazer alguma coisa por aqui, nessa de prefeito, que eu acho a melhor campanha que tem para fazer, né? A campanha de prefeito é maravilhosa, né? Tu é cara a cara com as pessoas, né? Isso. Tu fala de perto. Mas, Adelor, a questão do Tangos foi assim, em 1987, tu acompanhou isso também, eu passei um período que eu vim morar em Criciúma por questões familiares e tal, e de negócios, vim tentar ajudar a minha família a conduzir uma questão aí de negócios, que até não foi bem sucedida, a gente teve problemas empresariais e tal, a empresa não foi bem. E eu passei um período aqui em Criciúma. Depois disso, eu precisei recomeçar, né? Eu passei uns 2 ou 3 anos aqui, depois eu precisei recomeçar. E aí comecei de baixo de novo. Comecei numa emissora lá em Florianópolis e depois, em seguida, fui convidado pelos meus amigos da antiga a recomeçar aqui em Porto Alegre. E aí eu fui na RBS, a RBS tinha o Serginho Sirotsky resolveu
que ele queria fazer um programa na Rádio Atlântida que se chamava A Hora da Espórnia, para usar o Ike e o Nico, né? Que isso foi em 1992, 93. Eles já estavam fazendo sucesso desde 84. E aí eu disse, putz, que legal, porque eu fiquei muito feliz, porque em 87, numa viagem que eu fiz aqui a Porto Alegre, eu conheci a minha mulher, a Andréia, que eu sou casado até hoje, e ela, o primeiro programa que a gente fez, ela me convidou, quero te levar no teatro e tal. Eu ali me exibindo, dizendo que eu gosto de teatro, tentando me fazer de culto mais do que eu era até. Então eu vou te levar no São Pedro para ver uma peça muito legal. E ela me levou para ver o tango. Eu fiquei apaixonado, assim, foi imediato, assim, eu digo sempre que eu fui capturado para dentro daquele universo de felicidade que eles criaram, né? Do Tangos e Tragédias, eu me transformei num esborniano naquele mesmo instante. Eu fui capturado para lá, eu não saí até hoje, assim, continuo esborniano até hoje, né? E aí, passaram-se, então, alguns anos, em 92, por aí, o Sérgio disse, tu vai fazer o comercial com o Nico e com o Ike. Eu fiz uma peça com eles, uma chamada, que eles gostaram muito e eu não escondi, como eu costumo ser normalmente, eu não sou de esconder muito a minha simploriedade quando se trata disso. Se eu sou fã mesmo, e não fico me fazendo. E aí nasceu uma amizade ali. Em seguida, comecei a fazer muitos clipes com o Nico Nikolaevs, com o Ike Gomes, fiz alguns que foram premiados, passaram na MTV e tal. E aí, em 97, eu comprei a minha primeira câmera. Fui contratado pela Sony para fazer um vídeo da feira em Las Vegas. Aí fui com os meus parceiros daqui para lá, e foi no ano que eles lançaram as câmeras mini DV, que eram um pouquinho melhores que as câmeras VHS, né? E eu pedi para eles que eles me pagassem com uma câmera daquelas, porque custava, sei lá, $2.000, talvez, na época. Devia ser o equivalente ao meu cachê. E eu disse, eu quero levar uma câmera dessa. Não tinha nas lojas, nada. Daí ele, tudo. O japonês lá, o cara, o engenheiro da câmera, cara legal, aí, gostamos de assistir, pode levar. Eu trouxe a câmera e comecei a gravar coisas com ela. E uma das primeiras coisas que eu gravei foi... Eu cheguei para o Nico e para o Ike, tu vê, faziam 12 anos, eles estavam há 12 anos na estrada, fazendo sucesso, lotando teatros pelo Brasil afora, já tinham ido várias vezes ao Jô e outros programas, e ninguém tinha gravado o espetáculo ainda na íntegra. Aí o que eu fiz? Eu peguei a minha câmera e fui... Na temporada inteira, fui lá 6 ou 7 vezes e gravei tudo de ângulos diferentes. Eles já estavam muito afinados, né? Foi uma loucura, né? Porque montar esse negócio depois, eu não sabia se ia montar, se ia dar certo. E aí guardei esse material por muitos anos, até 2014, quando o Nico faleceu, né? Daí eu combinei com o Ike, nós temos que montar alguma coisa aí. Foi aquele desespero, né? Fui para cima do material para ver se ia uma coisa juntar na outra, porque a mesma cena, uma parte da segunda-feira, outra parte da terça, outra parte da quarta. Mas, sei lá, eu acho que Deus me ajudou e foi colando, tudo foi colando direitinho e deu uma boa montagem. Aí eu consegui um patrocínio parcial, não consegui todo o patrocínio, não tenho experiência nisso, agora que eu estou começando a aprender via lei de incentivo, consegui 25% mais ou menos do que eu precisava e resolvi tocar assim mesmo. E botei dinheiro da produtora, botei dinheiro do nosso negócio ali, e a gente conseguiu finalizar o projeto. Aí, em 2022, o filme ficou pronto, né? E peguei... Como é que eu trabalho, né, Delor? Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou muito mais organizado do que talentoso. Então, o que eu peguei foi o seguinte: eu tenho muitos amigos que são cineastas de verdade, né? O Zé Pedro, o Jorge Furtado, sei lá, Giba Cis Brasil, Carlos Gervasi. Esses caras são muito bons, né? E aí eu
peguei meu copião, o próprio Martinelli, que é um cara que entende muito disso, e distribuí para umas 50 pessoas, mais ou menos, o meu filme. O que vocês acham? Cada um deu um toque. E eu aceitei um pitaco. E eu fui ajustando. Então, esse meu público qualificado. A Flávia Moraes, por último, agora, que é uma super diretora que está em Los Angeles, né? Todos eles me ajudaram. Então, esse filme foi uma coisa meio coletiva, assim, né? Eu fiz o filme, eu imprimi, eu sabia o que eu queria, eu não queria fazer invencionice nenhuma. Eu queria trazer a emoção que eu senti quando eu assisti, queria botar na tela, queria que as pessoas sentissem a mesma coisa. Então, eu entrevistei 80 e poucas pessoas, né? O filme não tem texto, não tem redação. Ele é contado pelas pessoas. Né? Tem 4 ou 5 linhas só que são minhas, e o resto é a montagem que as pessoas é que contam. E fez todo sentido. E aí, no dia 12 de outubro de 2022, eu fiz a primeira apresentação, que foi uma avant-première na Cinemateca Capitólio. Né? Então, eu tive direito lá a 30 convidados, chamei as pessoas, e o cinema tem 165 lugares. Bom, lotou o cinema, bombou, e teve o maior público excedente da história da Cinemateca, que foram 100 e poucas pessoas que ficaram de fora. Né? Não teve divulgação profissional, porque eu não tinha verba para isso. Fui eu que botei, foi a Cinemateca que botou nas nossas redes sociais. Pedi, né, o apoio dos meus amigos jornalistas, consegui uma entrevista, uma pequena notinha lá na Zero Hora, nos outros jornais e tal. E o Juarez Fonseca, que é um crítico de cinema que muito legal, também falou. E aí aconteceu isso. E de lá para cá, eu tenho apresentado, a minha contrapartida à lei seria fazer 800 cópias para distribuir, né? Mas eu tive uma ideia, porque eu já participei de outros projetos, não como diretor, como produtor executivo, né? E eu já cheguei à conclusão que tu manda as cópias e ninguém vê, botam na gaveta. Aí eu disse, não, eu vou fazer diferente. Como esse assunto eu acho que é muito relevante, eu vou apresentar para essas 800 pessoas. Aí fiz contato com algumas instituições, né? Fiz contato com a Secretaria de Cultura aqui de Porto Alegre e fui muito bem acolhido, e pedi para apresentar nas escolas de periferia. Então, eu fui para Restinga, fui para Vila Bom Jesus, escolas bem de periferia. E montei todo um esquema e projetei para ele, foi maravilhoso. E botei ofereci para algumas escolas privadas também, algumas me esnobaram, e uma me estendeu um tapete vermelho, assim, que foi o Colégio Israelita aqui, né? Talvez, primeiro porque as pessoas do Colégio Israelita são muito esclarecidas e entendem a importância da arte, né? Depois, porque o Nico era judeu e estudou no colégio, né? E então aquilo foi muito legal. Então apresentei lá e o resultado foi fantástico. Assim. Só para fechar esse ciclo, assim, para te dizer, eu gravei, depois dos espetáculos, eu gravei impressões das pessoas. E a que mais me tocou foi de uma moça negra do EJA, né? Do estudo do ensino para jovens adultos, pobre, que estava lá com aquela carinha dela, super singela e tal, e ela me disse assim, olha, por 30 anos eu sabia quem eles eram, eu já tinha visto eles na mídia e tal, mas eu nunca pude vê-los porque eu nunca nem fui no teatro, a gente não tem como ir no teatro. E hoje o senhor trouxe o teatro aqui para dentro do colégio, então eu me senti como se eu estivesse no teatro. Então isso vale tudo, né, Adelor? Maravilha. Conversa boa é assim, né? Esse programa tem, padrão dele, 30 minutos, meia hora. Nós já estamos com 45 e a conversa rolou como se fosse 10 minutos, porque conversa boa, repito, é assim. Foi um prazer, Aloysio, fazer o Nomes e Marcas contigo. A gente conversaria aqui por mais uma hora, pelo menos, porque são muitas histórias, tens uma trajetória vencedora, e a gente que é daqui da terra, que é aqui da cidade, Araraguá, Criciúma, a gente fica orgulhoso e sempre aplaudindo o teu sucesso. Muito obrigado pelo privilégio de fazer o Nomes e Marcas contigo hoje.
Eu que te agradeço e tu sabes muito bem, eu sou teu fã mesmo. Sempre que passo na estrada ali, eu mando mensagem para ti. Eu fico impressionado assim com a tua capacidade, essa coisa da política, né, que eu tanto gosto, assim, dessas tuas abordagens e tal. Tu faz a boa crônica, né? Tu não é agressivo, tu é uma pessoa que tem muito bom senso. Eu admiro demais isso. Acho que a política tem que ser feita assim, né? Nós não somos inimigos uns dos outros, né? Podemos ser até adversários e coisas assim, Divergentes. divergentes, ter ideias contrárias, mas nunca somos inimigos, né? Somos parceiros e tem que construir sempre para o bem comum, né? Então, é isso. Muito obrigado. Eu me senti muito honrado de estar contigo hoje aqui também. Imagina, querido. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço forte. Abraço. Aloysio Rocha foi o nosso entrevistado de hoje do Nomes e Marcas. Obrigado pela audiência de todos vocês. Sempre bom estar com todos vocês. O programa volta no próximo sábado, na próxima quinta. Tamo junto. Um abraço.